Pessoal, vou pedir um silêncio, que a gente está com o retorno um pouco baixo. Bom, então, inicialmente, queria agradecer. Elaine, é um grande, enorme prazer. A professora Elaine é professora livre-docente lá do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, diretora-geral do Centro de Referência à Saúde da Mulher de Ribeirão Preto, a MATER, presidente da CNE, né, que é a Comissão Nacional Especializada da FEBRASGO, em hiperglicemia e gestação, e diretora de eventos da Regional Sogesp Ribeirão Preto. O pedido que eu fiz para a Elaine, pessoal, foi no sentido de dar uma aula em tireoidopatias, né, com foco em hipotíreo, por conta de ser realmente, estar passando por várias mudanças desde 2017. A Elaine foi responsável aí pelas publicações de alguns dos guidelines atuais aí do Brasil, inclusive me ajudou lá na PUC, aqui na Cachoeirinha também a gente tem usado um pouco do protocolo que ela fez com a gente. Então, agradeço demais, viu, Elaine, em nome da Clínica Obstétrica aqui da Vila Nova Cachoeirinha, pela oportunidade aí, pelo seu tempo, tá bom? Obrigado. E te falar Obrigado. que nós estamos mais ou menos umas 50 pessoas aqui no anfiteatro, que acho que você não consegue ver a imagem, mas tem uns 50 residentes aqui, tá bom? Tá joia. Primeiramente, eu agradeço o convite do Henry, né? Além de um colega de trabalho, um amigo pessoal. Então, tenho dois amigos importantes aí, ele e o Gilberto, pessoas que a gente trabalha junto em alguns projetos, como o curso de emergências obstétricas da SOGESP, alguns trabalhos de melhoria assistencial em relação aos cuidados materno-infantis. Então, agradeço em meu nome e agradeço em nome das instituições a que eu represento, e a gente vai falar um pouco de tireoidopatias, tá? Na gestação, com foco no cuidado ambulatorial. Vocês estão vendo a tela direitinho, né? Eu queria começar a aula chamando a atenção para as modificações gravídicas. A gente tem aqui o eixo hipotálamo, hipófise e tireoide, e é importante que a gente lembre que o pico de HCG vai ocorrer em torno da 12ª semana de gestação. Isso é muito importante, porque em torno de 10 a 20% das gestantes nessa fase terão um TSH abaixo de 0,4, que seria o valor referente para não gestantes. E uma pequena porcentagem de gestantes normais terá esse TSH abaixo de 0,01. Então, é muito comum a gente receber referenciamento de pacientes como hipertireoidismo, mas que, na verdade, é apenas uma resposta fisiológica desse período gestacional, e a gente tem que desconfiar disso sempre que a paciente não tem história prévia, não tem história familiar, não tem nenhum sintoma associado. A gente tem que pensar nessa fase, fazendo a modificação do eixo, tá? Isso acontece principalmente pelo fato do HCG, na sua fração alfa, ela ter uma estrutura semelhante ao TSH, então ela vai estimular cruzadamente essa tireoide a ter uma descarga hormonal. Bom, esse outro gráfico aqui é muito importante que a gente tenha em mente, que mostra toda essa modificação fisiológica da gravidez. A gente tem aqui um aumento do HCG com pico nessa fase, e ele vai acompanhar pela queda do TSH e com o aumento do T4 livre. É importante a gente lembrar aqui que durante a gestação a gente tem um aumento de TBG, que é proteína carreadora, e isso vai elevar o pool de hormônios tireoidianos totais. Então, na gestação, preferencialmente, dosar T4 livre e não a fração total. E se dosar a fração total, saber interpretá-la, tá? Um outro ponto importante desse gráfico é saber que os tireotáxicos, eles passam a barreira placentária, que os anticorpos passam a barreira placentária e que o hormônio tireoidiano passa a barreira placentária. E dentre esses elementos, é imprescindível que o hormônio tireoidiano passe essa barreira placentária e tenha ação fetal. Lembrando que o hormônio tireoidiano, ele é responsável, inclusive, pela migração neuronal na fase embriogênica da formação cerebral, tá? Então, é uma fase que a gente tem uma necessidade muito importante que os níveis de hormônios tireoidianos maternos estejam adequados. Mas, por outro lado, o fato de passar
anticorpo, isso pode ter efeito na tireoide fetal, e os tireotóxicos também da mesma forma. Então, aqui mais um pouco de fisiologia, a gente tem que lembrar que os valores para gestação, eles são diferentes dos valores para pessoas não gestantes, né? E a gente tem usado como valor referencial de TSH de 0,1 até 4, mas mais preferencialmente entre 2,5 e 3, e a gente vai destacar o porquê disso aqui, tá? E que existe diferença de valores de referência também para o T4 livre, de acordo com o trimestre. Então, o TSH ele é variável de acordo com a população. A gente não tem no Brasil um estudo populacional global para ter uma curva nacional bem estabelecida de valores de referência, então, são baseados nos valores referenciais internacionais. Como eu falei, a TBG ela aumenta em torno de 2 vezes a concentração, então, preferencialmente, não dosar T4 total. Se a gente for dosar o T4 total, tem que lembrar que existe um aumento de 5% por semana. Então, a referência que a gente tem que levar em consideração é um valor 1,5 vezes o de não gestante, tá? Rastrear na gestação de maneira rotineira, isso ainda é controverso na literatura, mas o que a gente vê é que existem vários grupos que se beneficiariam por esse rastreamento. Então, seriam esses grupos de risco. Paciente com algum sintoma específico, paciente com bócio, área endêmica de bócio, né, e área endêmica de deficiência de iodo. Então, a gente tem, por exemplo, região do Maranhão, que tem as salinas que usam sal in natura e que de iodo, em outras partes do Brasil em que a gente usa o sal industrializado e enriquecido, isso não acontece. Antecedentes pessoais de tireoidopatia, antecedentes familiares de tireoidopatia, paciente com histórico de anti-TPO positivo, paciente com histórico de radiação de pescoço, uso de amidoarona ou lítio, diabetes tipo 1, lembrando que o diabetes tipo 1 Elaine, está ouvindo a gente? Deu uma caída aqui. Acho que travou mesmo, hein? Aí, voltou agora, Elaine. Estou sem seu áudio aqui. Perdi a conexão de vocês. Onde parou? Legal. Você estava falando dos fatores de risco e acho que no lítio estava, do rastreamento. Ah, ok. Vai lá. Tá. Vamos voltar aqui, deixa eu botar de novo. Enxergam? Sim. Então, aqui no lítio, diabetes tipo 1, 30% das pacientes diabéticas tipo 1, elas têm doença tireoidiana autoimune, infertilidade, abortamento habitual, obesidade mórbida, idade materna acima de 30 anos e gemelaridade prévias. Então, esses grupos se beneficiam do rastreamento de se realizar o TSH durante a gestação, tá? E eu vou passar agora algumas faixas das avaliações tireoidianas que a gente precisa ter atenção. Então, quando a gente tem um TSH abaixo de 4, né, então isso para um valor fora da gestação seria considerado normal, a gente precisa olhar um pouco para a história dessa paciente e avaliar se ela tem história de prematuridade e abortamento. Porque quando eu tenho essa história, vale a pena a gente fazer um anti-TPO, porque está relacionada a presença de anti-TPO no aumento de abortamento e prematuridade. E em torno de 10% das gestações a gente vai ter ele positivo. Nesses casos, o que a gente vai fazer? A gente tem que lembrar que existe um evolutivo desse TSH nessas pacientes ao longo da gestação, e ele vai aumentando, chegando em torno de 19% das pacientes com TSH aumentado na época do parto, tá? E
esse tratamento a gente vai ter que individualizar. Se a paciente não tem nenhum tipo de história prévia, vale a pena só seguir a função tireoidiana, tá? Mas numa paciente com história prévia de abortamento, as evidências nos mostram que uma profilaxia com levotiroxina 50 microgramas dia, ela reduz a taxa de recorrência de abortamento. Eu queria chamar a atenção que essa é a única situação que a gente usa essa dosagem baixa de levotiroxina. Levotiroxina em 50 microgramas é profilaxia, ele não é tratamento, tá? Bom, e para hipotireoidismo? O hipotireoidismo, até 0,5% das gestantes vão ter um hipotireoidismo, e subclínico até 2,5%, está relacionado ao aumento do risco de perdas fetais, síndromes hipertensivas, e da parte fetal e neonatal, algumas anomalias fetais, mas principalmente baixo peso ao nascer, prematuridade e o hipotireoidismo congênito, tá? Aqui a gente tem que chamar a atenção, porque, como eu falei, o hormônio tireoidiano materno é responsável pela migração neuronal e outras funções no desenvolvimento dessa criança. É a única situação da vida da mulher que a gente vai tratar hipotireoidismo subclínico, né? Então, durante a gestação. E a gente vai ter que considerar esse diagnóstico quando tem uma queda do T4 livre em qualquer fase da gestação, porque pode levar a um comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. Em termos de causa, 95% é primário, né? Então, a principal causa é a tireoidite de Hashimoto, por isso que a gente vai buscar o anti-TPO, né? Existem outras causas como ablação de tireoide, linfoma, deficiência de iodo, medicações. Então, uma das causas também bastante prevalentes é aquela paciente que tinha um hipertireoidismo, tinha um Graves, e depois fez uma ablação e agora cursa clinicamente com um hipo, né? Qual o diagnóstico diferencial entre primário e secundário? No primário você tem aumento de TSH com queda de T4 livre, e no secundário você tem queda de ambos, tá? Mas algo que nos ajuda bastante é o antiperoxidase, que vai determinar a causa autoimune e levar para o seu diagnóstico de Hashimoto. Não é patognomônico e não é necessário que todos os casos de Hashimoto tenham anti-TPO positivo, porque isso pode oscilar a depender da época, tá? Como que a gente vai tratar? E aí, lembra que eu falei lá dos 50 microgramas, no tratamento, a dose é bastante mais elevada, bem maior. Então, no subclínico, a gente vai entrar com 1 micrograma quilo dia, no clínico, 1,6 a 2 microgramas quilo dia. Então, é uma dose bem maior do que 50 microgramas quilo dia e sem medo, tá? Uma dose máxima, geralmente, em torno de 200 microgramas dia. Eu falo geralmente porque existem algumas pacientes, principalmente obesas mórbidas, que são refratárias ao tratamento, e às vezes a gente tem que usar uma dose um pouco maior. O controle com TSH com T4 livre, em torno de 4 a 6 semanas, e o nosso objetivo é levar esse TSH na metade inferior da normalidade por trimestre. De uma maneira geral, deixar ele entre 2 e 2,5 milunidades por litro, tá? E como a gente faz ajuste na gestação? O paciente já era sabidamente de Hashimoto e engravida. Você automaticamente está autorizado a aumentar em torno de 25% da dose. Se a paciente tem um quadro de hipotireoidismo pós-cirurgia ou ablação de tireoide, você aumenta 50% da dose, porque ela não tem produção endógena nenhuma. E, de uma maneira geral, 30% da dose que ela vinha fazendo uso, até que você tenha uma função tireoidiana na mão para fazer um ajuste mais fino. No puerpério, hipotireoidismo subclínico a gente pode suspender, mas no clínico a gente deve manter e retornar para a dose pré-gestacional, fazendo um controle em torno de 6 semanas para ajuste de dose, tá? E o hiper, pelo outro lado, o hipertireoidismo é um hipermetabolismo e hiperatividade da glândula tireoide. A incidência é em torno de 0,1 a 0,4% das gestações, então é mais baixa do que o do hipo. Diagnóstico diferencial, a gente falou lá naquela figura que fala das modificações gravídicas, né? Então, a gente tem que levar em consideração a dosagem de TSH e de T4 livre.
Porque no fisiológico o TSH está baixo, mas o T4 livre está normal. É assim que a gente vai fazer o diagnóstico. Agora, se eu tiver um TSH baixo ou indetectável, mas com T4 livre aumentado, aí sim a gente vai falar em hipertireoidismo, cuja principal causa é o Graves, né? Se você não tem o T4 livre, vai avaliar pelo total, lembrando que a gente tem que considerar 1,5 vezes não gestante, e em situações muito específicas, em que você tem sinais e sintomas clínicos muito clássicos, muito evidentes, mas o seu T4 livre está normal, dose o T3 livre, porque em torno de 5% você tem o hipertireoidismo dado pelo aumento isolado de T3, tá? Mas isso é exceção, de uma maneira geral, o nosso parâmetro de avaliação e de controle de tratamento vai ser o T4 livre. O hipertireoidismo está relacionado ao aumento de perdas fetais, prematuridade, e aqui eu destaco pré-eclâmpsia e descolamento de placenta, tá? Além disso, aumento de baixo peso ao nascer, disfunções cardíacas, e aqui um grande destaque que é muito negligenciada na prática geral, que é a tireoidite pós-parto. Às vezes a gente trata a paciente e no puerpério ela chega com quadro de tireoidite e às vezes passa desapercebida, a gente precisa se atentar para isso, tá? Casos raros de tempestade tireoidiana precipitada por trabalho de parto, infecção, pré-eclâmpsia, cesariana, mas a causa mais comum é não uso adequado da medicação. Eu queria chamar a atenção que a gente viu lá naquele gráfico inicial que os anticorpos, eles passam barreira placentária. Então, a gente tem que ter isso em mente, que os anticorpos estimuladores ou inibidores do receptor, eles podem causar hiper ou hipotireoidismo fetal ou neonatal. E a gente tem que pensar também num balanço entre a exposição desses anticorpos e o uso de tionamidas, pensando que elas também passam a barreira e também vão ter ação fetal. Bom, é um preditor de hipertireoidismo fetal e neonatal quando a gente tem um TRAB acima de 3 a 5 vezes o limite superior de normalidade no terceiro trimestre. E a gente precisa ficar atento para isso e avisar a nossa equipe de neonatologista para ter os cuidados, para oferecer os cuidados adequados para esse recém-nascido. Então, mulheres com função tireoidiana normal, após um tratamento de Graves, por iodo radioativo ou por cirurgia, a gente tem que manter a monitorização de TRAB, porque ela está cursando com hipotireoidismo agora, pós-ablação ou pós-cirurgia, mas ela mantém anticorpos, e esses anticorpos passam barreira placentária e vão levar a tireoidite fetal. Então, o nosso colega neonatologista tem que ser avisado disso. A principal causa de hipertireoidismo é o Graves, tá? E a gente aqui tem que lembrar das situações de disfunção tireoidianas no puerpério, às vezes tireoidite reacional, né, cruzada por exemplo, um processo viral. A gente está aí numa pandemia, então é possível que a gente encontre pacientes com tireoidites reacionais, então a gente vai ter que lembrar dessas outras possibilidades aí. E eu queria chamar a atenção para uma situação que muitas vezes encaminham para a gente como hipertireoidismo, e, na verdade, ele é uma fase inicial do Hashimoto. Lembrem-se da fisiopatologia do Hashimoto, que ela tem uma fase aguda de processo inflamatório com descarga de hormônio tireoidiano na circulação, com sintomatologia, e às vezes a pessoa começa um tratamento de tionamida e vai baixando dose dessa tionamida sequencialmente, até que essa função tireoidiana se normaliza, e dali a pouco ela começa a cair, né? Então, ela não era inicialmente um Graves, não era uma tireotoxicose, e na verdade era só a fase aguda do Hashimoto, e que depois caminha, quando você tem a destruição tecidual com a cronificação, para uma fase crônica de hipotireoidismo. Muitas vezes a paciente chega nessa fase de transição e a equipe fica sem saber para que lado que vai, né? Os hormônios, os anticorpos, eles podem nos ajudar nesse fato, e a gente identifica o TRAB. Lembrando que o TRAB ele vai estar presente em até 80% dos casos de Graves, em torno de 20% dos casos, às vezes a gente pega uma fase de TRAB negativo. Aumenta, o quadro clínico é um aumento de metabolismo, ansiedade, irritação, tremores,
queda de cabelo, aumento de frequência intestinal, perda de apetite, fraqueza muscular, mas muito disso a gente acaba confundindo com sintomas gravídicos. Lembrando que a exoftalmia, né, ela é tardia, então a gente não tem que levar esse quadro clínico como necessário para fazer diagnóstico. E um outro alerta que eu faço é pacientes na urgência que chegam com um quadro que muitas vezes a gente confunde com sepse. Então, a gente vai fazer o primeiro atendimento, tem que aplicar os scores de urgência, mas em algumas situações a gente tem que lembrar de tireotoxicose, fazendo o diagnóstico diferencial com quadro séptico. Tá? Quando a gente vai tratar na gestação? Nas situações em que eu tenho Graves, adenoma tóxico, bócio multinodular tóxico, doença trofoblástica com pacientes sintomáticas. A gente não vai tratar hipertireoidismo subclínico, ou seja, eu tenho TSH subnormal com T4 normal, tá? E um hipertireoidismo assintomático, justamente porque essas são as metas terapêuticas do hipertireoidismo. É a gente conseguir tratar com a menor dose possível de tionamidas para evitar essa ação dessas drogas na tireoide fetal e, consequentemente, o hipotireoidismo e o desenvolvimento anormal desses fetos. Tá? Então, nossos objetivos de tratamento é o T4 livre no limite superior de normalidade, o T4 total, em torno de 1,5 vezes o valor de não gestante, e o TSH ele é secundário, a gente não vai mirar ele como objetivo de tratamento, porque o TSH demora muito tempo para voltar aos seus valores de normalidade. Então, o nosso controle para o hiper, ele é basicamente o T4 livre, né? Em torno de 20% a 30% das pacientes, a gente, ao longo da gestação, vai conseguindo reduzir doses de tionamida e, em algumas, a gente consegue, né, em torno de 20% delas, a gente consegue suspender no terceiro trimestre. E isso é benéfico para o recém-nascido, porque eu tiro um pouco a ação da exposição das tionamidas. Metimazol, o início de tratamento em torno de 10 a 15 miligramas, dose máxima de 30. O propiltiracil a gente pode usar 50 miligramas de 12 em 12 ou 100 de 8 em 8. Normalmente a dose máxima ambulatorial é em torno de 300 miligramas dia, mas nos casos de crise tireotóxica a gente pode chegar a isso no tratamento agudo até 600, 800 miligramas dia. Lembrando que a gente utiliza aí como uma medicação coadjuvante os beta-bloqueadores para redução de efeitos cardiovasculares. Então, metoprolol, propanolol. O controle de tratamento, como eu falei, basicamente o T4 livre, e a gente precisa lembrar das transições entre metimazol e propiltiracil, que o metimazol é em torno de 20% a 30% mais potente do que o propiltiracil. Tá? A tireoidectomia é um tratamento de exceção durante a gestação, a gente tenta postergar isso para o pós-parto, né? Então, a gente normalmente vai trabalhar entre tionamidas com ou sem beta-bloqueadores em coadjuvância. Lembrando que a tionamida, além da ação fetal, de atuação na tireoide, a gente pode ter outros efeitos adversos. Então, efeitos adversos maternos, racho cutâneo, poliartralgia, cefaleia, náuseas, síndrome lupus-like, que a paciente fica com hiperemia facial, com halo branco perioral, e casos mais graves de agranulocitose e hepatotoxicidade. A granulocitose ela é mais comum, mesmo rara, mas é mais comum com metimazol e a hepatotoxicidade mais com propiltiracil. Mas lembrando que quando a gente tem a granulocitose e hepatotoxicidade, você pode ter esse efeito cruzado entre eles. Então, quando a gente tem esses quadros graves, a gente vai suspender todas as tionamidas. Para a parte fetal, a gente ainda tem que lembrar da teratogenicidade, o que são raros, mas o que, dentre esses, o que é mais comum é a aplasia dérmica, né? Mas a gente pode ter anormalidades faciais, atresia anal-esofágica, fístula trato-esofágica, onfolocélia, anormalidade de trato urinário, distúrbios de desenvolvimento, mais com metimazol do que com propiltiracil. Então,
pensando nisso, a gente faz uma jogada de trocas ao longo da gestação. Fora da gravidez, o que se prefere é o metimazol, pelo risco de hepatotoxicidade que se tem com propiltiracil em uso crônico. Mas, como a gente tem um risco maior de teratogênese com metimazol, então, no primeiro trimestre, a gente vai optar por PTU. Se a paciente está programando uma gestação, também a gente pode conversar com ela para já fazer essa troca no período pré-concepcional. No segundo e terceiro trimestre, quando a gente passa essa fase embrionária, aí a gente troca novamente para o metimazol e a gente mantém isso no segundo, terceiro trimestre e na lactação. Em termos de puerpério, é importante que a gente tenha o cuidado de administrar o metimazol em doses divididas e após as mamadas, para evitar a exposição do recém-nascido. Tá? Se a gente está usando doses altas, ou seja, acima de 20 miligramas dia, é importante fazer a avaliação tireoidiana do neonato em torno de 1 a 3 meses. E lembrando da tireoidite pós-parto, mais uma vez, fazer o controle de função tireoidiana no pós-parto em torno de 6 semanas para ajuste de dose e também para que a gente rastreie uma tireoidite pós-parto aguda. Esse aqui é o gráfico que eu mostrei, né? Então, durante a gestação, no período pré-concepcional, metimazol, durante o período embrionário, propiltiracil, e a gente volta para o metimazol, e a tendência é de que a gente consiga reduzir a dose do metimazol até o terceiro trimestre, em torno de 20% a 30% das pacientes a gente consegue isso, descontinua aqui e volta no puerpério. Tá? De uma maneira geral, então, passando por todas as faixas aí de função tireoidiana, a gente tem esse quadro que ajuda a gente a ter um print no celular e ajuda na hora da decisão clínica. Muito obrigada, eu agradeço em meu nome, agradeço em nome da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, do Centro de Referência à Saúde da Mulher, Mater, de Ribeirão Preto. Excelente, Elaine. Deixa eu abrir para perguntas aqui. Eu tenho algumas, mas vou dar prioridade aqui para os residentes. Falhou alguma outra vez a internet? Não entendi, Elaine? A internet falhou novamente? Não, só aquela vez que deu uma travada. Depois foi muito bem. Pessoal, então, pergunta? Você não quer vir aqui? É mais fácil. Se alguém já tiver, pode entrar na fila. Uma perguntinha aqui. Oi, boa tarde, doutora. Oi, eu sou Carolina R3 aqui do Cachu. Eu tenho uma pergunta sobre os casos de FIV, na verdade. Se tem alguma relação na taxa de implantação do embrião nas FIVs, tanto o hipotireoidismo quanto o hiper? Na verdade, assim, paciente com infertilidade, o que é mais relacionado é você ter um anti-TPO positivo. Por isso, até que esse grupo tem indicação de fazer o rastreamento, né? E aí, a gente, nesses casos, quando você tem perdas gestacionais anteriores, quando a paciente tem infertilidade, falhas de implantação e você tem um anti-TPO positivo, está recomendado a gente fazer a profilaxia com dose baixa de levotiroxina, porque você aumenta a chance de sucesso, tá? É mais pelo processo autoimune mesmo. Sim, e se já tiver o anti-TPO positivo, o paciente já tratar, tem algum valor de TSH ou é 2,5, menor que 2,5 mesmo? Em qual situação? Com anti-TPO positivo. Mas com TSH normal? Em qual daquelas valor faixas? De referência para esse TSH para ter uma maior taxa de sucesso. Entre 0 e 1 e 4, a gente vai considerar como dentro do valor referencial que a gente tem para o Brasil. Nos Estados Unidos, eles usam o corte em torno de 2,5 a 3, tá? Pela ATA. Então, essa é uma faixa entre 2,5 a 4, que quando a gente tem esse TSH no rastreamento, nessa faixa a gente dosa anti-TPO. Se ele tiver positivo, você trata como subclínico, se ele tiver negativo, só acompanha. Uhum. Tá? Tá bom, obrigada. Nada.
Boa tarde, doutora. Olá. Doutora, eu tenho uma dúvida em relação à idade nome? gestacional de Arthur, desculpa. Oi. Você não está aqui. Meu nome é Arthur. Eu tenho dúvida em relação à idade gestacional que a gente pode conduzir essas pacientes que têm hipotireoidismo. E se a resolução depende ou independe do grau desse hipotireoidismo, sabe? Não, o momento do parto não depende diretamente do diagnóstico e digamos, do valor de TSH, tá? Vai depender muito mais se você tem ou não repercussão, né? Crescimento fetal alterado, né? Se tem alguma repercussão fetal ou materna que vá levar à antecipação da resolução, se não, não. E a gente tem uma idade gestacional estabelecida? Para a resolução? Não, não necessariamente. É o que eu falei, a gente vai individualizar no sentido do que você tem de repercussão. Aqui em Ribeirão Preto, o Henry conhece o nosso complexo hospitalar, essa região, diferente daí da grande São Paulo, a gente tem serviços de referência terciária, assim, muito restritos, né? Então, aqui o Hospital das Clínicas, ele é a referência terciária e quaternária para uma população de 1,5 milhão de habitantes e para as questões quaternárias até para a Rasa inteira, que são em torno de 4 milhões de habitantes. Então, não dá para drenar, por exemplo, a população de uma maneira geral para o alto risco. Então, por exemplo, hipotireoidismo, a gente segue na rede ou em serviços secundários, né? E vai conduzir a resolução de gestação, tanto pré-natal quanto a internação hospitalar para parto, dentro de um protocolo de baixo risco, entendeu? De risco habitual. O que vai agregar em termos de informação para você decidir antecipar ou não é justamente repercussão. Tá bom. Obrigado, doutor. Tá? Boa pergunta. Quem mais, pessoal? Acho que o Enoque, nosso chefe da clínica, quer fazer uma perguntinha para você? Quero. Oi, Elaine, tudo bem? Oi, tudo bem? Em primeiro lugar, parabéns pela aula, né? Foi muito, muito, muito boa essa aula. Já tinha visto algumas aulas de tireoidopatias, mas eu acho que você conseguiu ser concisa com as informações que são necessárias, né? E a gente, bom, aliás, obrigado pelo teu tempo aí, né? Eu sei que Obrigada. é professora da USP Ribeirão. São duas perguntas, na verdade, não muito profundas, mas eu acho que são muitas vezes polêmicas, né? Primeiro, eu queria saber sua opinião sobre o rastreamento universal, né? Visto que você mostrou aí muitas repercussões materno-fetais e tudo isso, e eu sei que a literatura ainda não dá esse respaldo para a gente, mas eu queria saber a tua opinião pessoal, do que você acompanha, e se você não acha que estaria na hora da gente colocar como obrigatório esse rastreamento aí. E a minha segunda pergunta é em relação aos níveis de TSH, né? Eu sei que a ata fala de divisão por trimestre, né? Níveis em ascensão, mas a gente sabe também das diferenças populacionais e que alguns autores falam de usar 4, né? Para a gestação inteira. Eu queria saber também a sua opinião em relação a essa questão. Mais uma vez, obrigado pela excelente aula, viu? Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Primeira resposta, eu ainda acho que não tem sustentação para a gente fazer rastreamento universal para a população de risco habitual, né? Pacientes sem nenhum fator de risco. É lógico que nossa população, se a gente for olhar de uma maneira geral, principalmente aí considerando o aumento de maneira bastante substancial em termos de obesidade. Se a gente pega sobrepeso e obesidade, a gente está em torno de 30% a 40% da nossa população gestante em sobrepeso e obesidade, e aí uma boa parte obesa mórbida, a gente vai encontrar essas pacientes, eu acho que ainda tem que ser seletivo, né, naqueles grupos de risco. Pensando em custo-efetividade, tá? Então, a gente tem aí um país gigantesco, com uma heterogeneidade de realidades, de acesso a recursos, que a gente tem que pensar na custo-efetividade, e a gente tem outras necessidades com impacto em mortalidade materna e perinatal, que seriam prioritárias neste momento. Então, acho que a gente não chegou no momento do rastreamento universal para o Brasil, pensando nisso, né? A gente teria aí que realmente
fazer o uso racional do recurso. Em relação à questão de níveis de corte, então, como eu falei, de uma maneira geral, o Brasil ainda usa 0,1 a 4, mas, particularmente, eu advogo do fato da gente fazer esse olhar intermediário, entre 2,5 a 4, a gente investigar o anti-TPO e o T4 livre. Tá? Então, nessa população, porque a gente sabe que essa população, entre 2,5 a 4, se você for seguir ela, a tendência desse TSH é ir subindo ao longo da gestação e talvez a gente perca o time de entrar com um tratamento e melhorar indicadores que algumas vezes pode passar desapercebido e que você olha lá no desenvolvimento neuropsicomotor, num aprendizado dessa criança, e ela está numa dificuldade de acompanhar na escola, e se você olhar retrospectivamente, buscar lá a mãe dela, talvez a gente encontre uma paciente com hipotireoidismo subclínico que não foi devidamente diagnosticado e tratado. Então, assim, entre 2,5 a 4, aqui no serviço que eu coordeno, a gente orienta a fazer o T4 livre e o anti-TPO, e a gente direciona para começar ou não tratamento com essa informação adicional. Entendi. Tá ótimo. Obrigado. Vamos ver se tem mais alguma pessoal? pergunta. Eu tenho uma perguntinha, então, enquanto o pessoal está pensando. Elaine, você até falou e ressaltou bastante a questão da subdose aí. Você foi até boazinha em falar 50, né? Porque a gente sabe que na prática aqui a gente recebe muitos com 25, né? E aí a minha dúvida Sabe é nesse... que eu falo? Assim, isso e placebo é a mesma coisa. Se você conversar com a paciente, sei lá, da água filtrada, vai estar fazendo o mesmo efeito para uma paciente com hipotireoidismo clínico. Eu concordo. Aí a minha dúvida é a seguinte, a gente recebe, eventualmente, algumas subdoses já tratadas, a gente pega, às vezes, no alto risco, pacientes que vieram do baixo, tomando dose baixa, mas, por incrível que pareça, um TSH já que estava, sei lá, 4 e pouquinho, veio abaixo aí dos 3, 2,5, quer dizer, aparentemente controlado. A minha dúvida é, ela está em subdose, foi passado errado, porém o TSH agora está em nível mais aceitável. Eu mantenho essa dose sub ou troco por a dose aí de 1 micrograma, no caso? Se a gente tiver um diagnóstico correto, né? Então, o paciente realmente tinha o hipotireoidismo e, na verdade, ela não foi uma falha diagnóstica, faça a dose do subclínico de 1 micrograma quilo, pensando na necessidade fetal, né? Então, pensando que eu preciso fornecer hormônio tireoidiano para esse feto, porque senão ele vai ter déficit neuropsicomotor, que muitas vezes, como eu já falei, passa desapercebido e a gente só vai ver isso em longo prazo. Excelente. Muito bom. Mais alguém, pessoal? O Luiz tem uma perguntinha. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe, eu sou coordenador aqui da residência. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em que momento você acha que é interessante o obstetra pedir a ajuda do endocrinologista, do especialista? A gente sempre conversa essas coisas aqui na Cachoeirinha a respeito até onde o obstetra tem que ir nas patologias em geral, né? Então, né, nisso que você falou para a gente hoje, em que momento que a gente pede a sua ajuda? Quando você tem um hipertireoidismo descompensado. Então, quando a gente tiver um hipertireoidismo descompensado agudamente, é hora de chamar uma consultoria com um especialista, porque você tem risco efetivo de mortalidade materna e mortalidade perinatal, né? Numa paciente bem controlada de hipotireoidismo, a gente consegue conduzir muito tranquilamente no pré-natal. Lembrando, gente, eu queria fazer uma ressalva aí para embasar a minha resposta, que nós somos especialistas, quem está fazendo residência de ginecologia e obstetrícia é o especialista, né? Mais uma vez, pensando na nossa realidade de Brasil, a imensa maioria dos pré-natais são realizados ou por enfermeiras obstetras, ou por medicina de família. Então, nós somos já o especialista. Então, dá para a gente conduzir muito bem. E quem, como no caso do ERRE, no meu caso, e alguns de vocês, vai seguir e ainda vai fazer a subespecialidade em medicina fetal, em gestação de alto risco, a gente tem plena condição de conduzir um hipotireoidismo muito tranquilamente no pré-natal,
um hipertireoidismo bem controlado, muito bem no pré-natal, mas a partir do momento que a gente tem descompensação, hoje a gente tem tireotoxicose, a gente precisa realmente da ajuda do clínico geral, do endocrinologista. Hipertireoidismo, Desculpa, por exemplo, eu falei aqui... parecendo como se você fosse endócrino, não foi isso que eu quis dizer, desculpa. Hipertireoidismo, por exemplo, na hierarquização de prioridades aqui na nossa região, a gente colocou para vir para o alto risco, justamente porque tem mais risco. O hipo, bem controlado, ele fica na unidade de base com matriciamento de secundária. Só aquele hipo de difícil controle, ou seja, aquela paciente que está com dose alta de leve e não baixa esse TSH abaixo de 10, é que a gente traz para o alto risco, senão fica até na rede básica, tá? No hiper, a gente precisa estar muito atento a descompensações de outras doenças autoimunes, tá? Então, você pode ter hepatite autoimune, você pode ter outras descompensações. Então, aí a atenção tem que ser um pouquinho mais especial. Obrigado. Excelente, Elaine. Eu acho que traçando um paralelo com a diabetes, acho que também o raciocínio é o mesmo, né? Quer dizer, as diabéticas gestacionais passam longe da endócrina, de preferência, né? E as tipo 1, eventualmente, com alguma comorbidade, a avaliação de especialista é bem-vinda, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Travou um pouquinho, R, para mim, a sua fala. Eu só peguei o finalzinho dela. Está ouvindo agora? Agora sim. Não, então, eu falei que traçando um paralelo com diabetes é mais ou menos no mesmo sentido, né? Tem uma tendência a ficar pedindo encaminhamento para endócrino, às vezes um diabetes gestacional, mesmo quando vai usar insulina, a endócrina, a rigor, não vai acrescentar muita coisa. O especialista, o GO, faz isso bem feito, né? Porém, uma tipo 1, um descontrole, eventualmente, até é bem-vindo a endócrino, né? Tipo 1, tipo 2, ele vai precisar do alto risco. Uma gestacional controlada com métodos farmacológicos, você consegue controlar muito bem na rede básica, ou seja, no médico generalista, né? Um diabetes que precisou de uma insulina, o GO, que já é um especialista, consegue um controle bastante adequado. E aí a gente vai acompanhando, vendo se tem repercussão, se vai caminhando para que lado que vai. Perfeito. Mais alguém, pessoal? Acho que não tem mais dúvidas aqui. Elaine, queria então agradecer de novo imensamente seu tempo. Obrigado pela oportunidade. Vamos te convidar mais à frente para falar um pouco sobre diabetes, mas mais à frente, tá bom? Para não te ocupar muito aí. Okay. Obrigado, viu, Elaine? Obrigada, pessoal, pela atenção, pela oportunidade. Henry, Giba e toda a equipe aí. Saudade de vocês. Saudade, Henry e Giba, das nossas aventuras aí no estado. Olha lá o Gilberto lá. Legal. Tchau, Elaine. Até mais. Obrigado. Falou, Giba. Falou, Giba. A do leito 7 está expulsivo. Vai lá, meu. Obrigado. Tchau. Tchau.